Opa! Como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Essa é uma continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, comenta aí embaixo. Tamo junto e fui! O Prota fica olhando para sua lança, que tá com uma forma de foice. Ela desaparece sozinha. Ele fica se perguntando o que foi isso. Sumiu. Já o Ewan pergunta como ele ativou isso agora há pouco. O Prota fala que não sabe, apenas leu algumas linhas do manual de instrução. Já o Ewan pergunta como ele se sente, se está meio lerdo para se movimentar. O Prota fala que está meio sem fôlego, mas não acha que é porque está cansado, mas sim por ter ficado surpreso. Já o Ewan pega seu cigarro, diz que não sentiu nenhuma magia desse ataque. Deve ter sido alguma habilidade que permite o usuário manifestar lâmina usando estamina. O mecanismo em si não é especial, mas é uma habilidade antiga e velha. Manifestar uma arma não é de graça. A perda de estamina é baseado na permanência da lâmina. Embora isso tenha sido usado quando achar bons materiais era difícil, hoje em dia é mais fácil fabricar uma arma. Pensativo se pergunta, baseado no impacto desse golpe, será que aquele tipo de força pode ser criado sem sentir um pouco cansado? Já Ewan fala que se não fosse por essa arma, ele já era. O Prota fala que não sabe nem por onde responder, mas tá ligado que quase perdeu essa luta. Já Ewan sentado, despertando seu instinto de baiano, fala que é bom que ele entenda, já que ele nunca esperou que ele fosse vencer. Mexendo no seu cigarro, fala para ele não entender errado, não está subestimando suas habilidades. Na verdade é o contrário, fala que olhando o talento dele e a técnica dele são ok. Só de ver o jeito dele lutar, ele já está no mesmo nível que alguns aventureiros de classe ouro. O Prota fica assustado depois de ouvir isso, perguntando por que ele está fazendo elogios. Já Ewan fica sério e pergunta se ok é um elogio agora, e incluindo o pai do Prota, pode fazer uma lista com dezenas de pessoas que são mais talentosas que ele, e dentre todos, o grupo se levantando atrás do Prota caladinho. Já Ewan diz que a maioria desses talentos perdeu a vida na mão de um monstro fraco. Prota percebe algo atrás dele e tenta se virar rapidamente. O Groot dá um golpe com força no chão. O Prota fica se perguntando se é outro. Não, ele deve ter se regenerado mesmo depois de ele partir ao meio. O Groot tem uma super regeneração. O Groot tenta dar um golpe, Prota devolve. Ele fica só olhando. Com esse golpe fraco, arrancou o braço do Groot. A lança do Prota tinha virado um martelo. Ele fica se perguntando, um martelo? Já o Ewan fala que então é assim que funciona. Diz que é sobre o jeito que o usuário balança. Provavelmente a arma identifica a situação que a pessoa está, para que consiga manifestar a forma perfeita. Apesar de parecer meio aleatório, talvez seja a melhor habilidade para esse menino. O Groot só rindo. Seu braço se regenera rapidamente. Já o Ewan fala que não importa o quão boa seja essa arma, se ele não descobrir o jeito certo, não vai ter chance, principalmente dentro do limite de tempo. Um tempo se passa, o Prota já está exausto, usando sua aura, fica olhando para o Groot, pensa que mesmo machucado ainda está de pé. Ele tenta segurar no Prota, mas uma forte luz verde aparece. Já Ewan já aparece acendendo seus sigas, pergunta se o Prota queria desviar o golpe dele de novo, mas nesse estado ele não conseguirá nem mesmo esquivar dele. Groot batendo no escudo. Joel fala que é o fim de jogo, sem alguma objeção, não é? O Prota cansado, diz que tentou destruir todas as partes deles, que poderiam ser a fraqueza. Ele pergunta o que queria que eu fizesse. Joel fala que acha que ter fugido seria a melhor opção. O Prota manda ele não brincar agora, ficar assustado, ouvindo Joel falar para ele fugir e encontrar um lugar onde ele não possa se regenerar. Essa era a estratégia para ganhar. Existem 3 estratégias para derrotar o Groot. Primeira é a mais eficiente, atrair ele para um lugar onde ele não consiga absorver nutrientes. Fala que desde que ele esteja em contato com a superfície em que ele possa absorvê-la, esse bicho vai continuar se regenerando sem parar. Diz que se o Prota tivesse atraído ele para um ambiente rochoso, teria facilmente derrotado ele mais 5 vezes. Ele pergunta se isso sequer passou pela cabeça dele. Procurar as fraquezas e enfrentar de frente, essa é a maneira universal de lidar com as coisas. O Prota assustado fala, chefe, desculpa atrapalhar, mas... Já é um apontando pro escudo, fala, pô, isso quebrou? Parece
parece que não tem o talento com habilidade do tipo de proteção. O segundo método de matar o Groot é usando o feitiço de rank C ou superior e queimá-lo completamente. O Prota fica espantado, ouvindo ele falar que, viu? É fácil, né? É disso que se tratam os confrontos. Se você fosse um feiticeiro especializado em magia de fogo, você teria vencido facilmente. Por isso essas coisas são só 4 estrelas. Ele é extremamente fraco contra fogo. Fala que até ele descobrir isso, já teria sido tarde demais. Ele é o pior monstro para pessoas que lutam corpo a corpo. Pode parecer fácil usar um feitiço de rank C, mas chamas normais sequer fariam efeitos. Você precisaria de uma granada incendiária para imitar esse poder. Enquanto a primeira geração carecia de ataques refinados, nós conseguimos usar as estratégias que eles desenvolveram. Muitos aventureiros perderam sua vida para conseguir essas informações. O Prota pergunta então aquelas pessoas que você disse antes que tinham talento. Jaelwan fala isso mesmo. A maioria deles morreram para o monstro, que seriam facilmente derrotados com apenas um pouquinho de planejamento. Por terem nascido na geração errada, perderam a chance de mostrar do que eram capazes. Jaelwan pergunta como é a sensação de ser derrotado por um monstro. O Prota cabisbaixo, diz que é uma merda. Jaelwan fala que é diferente de perder para outro humano. Em um duelo, frustração e vazio. Você não aprende nada e se sente arrependido. É um fracasso. É uma experiência que todo mundo tem como aventureiro, mas em troca você paga o preço. Se tiver sorte, sairá com uma lesão. Se não tiver, aposentadoria. No pior dos casos, a vida de outra pessoa. O fato de você ter sobrevivido por causa da vida de outra pessoa vai fazer você se sentir um merda. Jaelwan fala que não quer que ele sinta isso. Se a única coisa que você perder for sua dignidade, essa pode ser a melhor opção às vezes. Indo embora, ele pergunta se o Prota consegue correr ainda. Embora o lado de fora da dungeon possa fazer ela parecer pequena, mas dentro, a dungeon se torna várias vezes maior do que o esperado. A selva de Igar, onde o Prota está, a área real dentro dessa dungeon, é quase que o tamanho do país. O Prota tá parecendo aqueles velhos já falando, que parece que não demorou muito, e manda ele vir e apreciar a vista. É sempre bonito a primeira vez que se vê. Essa é a dungeon de Shindorin. O nível de perigo nela é classe A. Jaelwan fala que apesar dessa aparência incrível, monstros de 3 estrelas aqui são considerados o fundo da cadeia alimentar. Se o Prota ficasse sozinho aqui, talvez conseguiria sobreviver uns 30 minutos. Jaelwan fala que nas próximas 2 semanas vai treiná-lo de dia e protegê-lo de noite, mas depois dessas 2 semanas ele vai continuar só a treiná-lo e ele terá que se proteger sozinho. Se ele usar tudo que aprendeu aqui e sobreviver por 1 mês, ele passa no teste. Ele vai falar que se ele quiser desistir, o Prota já corta com um sorrisinho nervoso, falando que é uma pena que vamos ficar aqui só 1 mês. 1 mês depois, dia do teste prático da Academia de Aventureiros, a Elfinha preocupada, falando que é sério que ele recusou todas as minhas ligações. O teste é agora. Umas perninhas perguntando se ela está esperando por ele. Ela fica braba, falando onde diabos ele estava. Ele disse que estava em uma área que não tinha sinal de celular. E ele pergunta o que foi, pegando no seu cabelo. Fala que parece que tá um pouco estranho, parecendo um mendigo. Fala que não aguentava mais o cabelo pinicando nos seus olhos, então tentou cortar sozinho, mas parece que ficou meio esquisito. Ele pede desculpa por preocupá-la tanto. Ele se vira, falando que vai tentar se trocar rápido. A Elfinha vem atrás dele, falando para ele esperar. Quando ela vai tocar nele por trás, falando que tem uma roupa no carro, fica assustada. O Prota libera uma aura assassina muito forte. O Prota se espanta. A Elfinha já tá longe. Ele pede desculpa por isso. Fala que sempre que algo se aproxima por trás dele, ele reage assim. Virou um hábito já. Ela, assustada, diz que está tudo bem e ele não precisa se desculpar. No porta-malas, fala que esqueceu completamente as roupas que deveria pegar. Com um sorriso no rosto, diz que passou o mês inteiro testando sua nova arma e está bem animado com isso. Aquela foi a primeira vez que a Elfinha sentiu a sede de sangue de uma pessoa. Contudo, a verdadeira razão de ela estar surpresa estava longe de ser isso. A sede de sangue que ela sentiu do Prota era algo que ela já estava acostumada. Ela, pensativa, fala que pode ter se confundido por estar surpresa, mas aquilo que ela sentiu naquela hora não era muito diferente da sede de sangue dos monstros que ela já enfrentou dentro do carro. A Elfinha pergunta se a roupa serviu. O Prota diz que ficou perfeitinho. Agora sabe por que é tão caro. Ela fala que se tivéssemos mais tempo, poderíamos ter testado e feito uns ajustes mais detalhados. Quando se trata de equipamentos de alta classe, essas mudanças podem fazer toda a diferença. Prota diz que não podemos fazer nada
sobre isso, mas falando sério, está muito animado. Ela fala que animado é melhor que nervoso, mas ele deveria levar mais a sério, já que isso ainda é um teste. Ele fala: quem é que disse que eu tô falando do teste? Eu estava falando sobre a escola de aventureiros. Rindo, fala que os homens vai ser lá, né? Na escola de aventureiros. Desde o começo era escola aquilo, era escola isso, mas ainda não visitou pessoalmente. Montanha de Drawing tornou-se o maior terreno vazio da Coreia, por ser um local que fazia fronteira com a maior dungeon de toda a Coreia, a selva de Igar. Levando esses fatos em consideração, o governo 30 anos atrás trabalhou junto da associação para limpar completamente essa dungeon. Naquela hora, todos os maiores aventureiros renomados do país foram chamados para arquitetarem um plano. Foi necessário 1 ano de planejamento para esse ataque em larga escala. Tudo que era possível foi colocado para fazer que o plano fosse um sucesso, e como resultado, a limpeza completa da dungeon de rank A foi considerada um motivo para comemorar o ano todo. No entanto, um dilema logo apareceu em seguida. A montanha de Drawing não era apenas um cume, ao seu redor existiam várias cordilheiras. E qual seria a melhor maneira de utilizar isso? O que poderia ter sido um grande problema sobre o controle do território acabou com a sugestão de uma única pessoa. A pessoa perguntou por que não construir uma escola lá. Sempre houve debates sobre construir instalações educacionais para aventureiros, e não importava o quão pequeno fosse, era necessário um espaço para permitir que inúmeros futuros aventureiros treinassem e praticassem. E como era difícil encontrar um local adequado, os planos foram adiados, e enquanto as dungeons de Drawing eram consideradas terra sem dono, a posse da área foi concedida aos aventureiros que arriscaram suas vidas para reconquistá-la. E embora não seja uma história muito conhecida, se não fosse pelo aventureiro que doou sua parte, conhecido por ter sido o motivo por trás da conclusão da dungeon, sem ele, a escola de aventureiros nunca poderia ter existido. Cota fala que mesmo que não tenha feito nada lá, tem certeza que muitas pessoas querem visitar a escola de guerreiros. Se eles fizessem um merchan, farei uma fortuna. O Prota tá vendo o carro sair da cidade, pergunta para onde estamos indo. Aí o Finha fala que aconteceu muita coisa enquanto ele estava fora, e pergunta se ele já ouviu falar sobre o grupo J, um esquadrão de ataque em ascensão. Fica assustado com ela falando que todas as pessoas desse esquadrão morreram. A segurança do esconderijo secreto desse esquadrão foi quebrada, e parece que monstros de alto nível entraram e atacaram. Embora possa parecer uma tragédia, havia uma enorme quantidade de drogas na cena, junto com os corpos de algumas celebridades e civis comuns. E esse é o problema. Prota fala que isso deve ter sido uma fofoca. Ela diz: nem me fale, dizendo que já viu cerca de 7 pedidos de desculpas públicas no noticiário, começando pela Associação de Aventureiros. Até mesmo o mercado chegou no fundo do poço. A Elfinha diz que para mudar o clima geral das coisas, a associação anunciou todos os projetos e ideias secretas que eles tiveram, e como resultado, a área do teste mudou. Fica séria. Pergunta se ele já ouviu falar sobre o labirinto Pangyo. Ele é a segunda dungeon de rank A que foi totalmente limpa após a montanha Drawing, e costumava ser a casa do infame dragão Vazuka. Ao mesmo tempo, é a área de pesquisa do grupo Jinseong. Zek falando que trouxe aquelas bebidas porque ele pediu muito, e agora tá dizendo que terminou tudo em um dia. A Geus manda ele calar a boca, já que faz tempo que bebe álcool, e como ele poderia saborear se ele não trouxe o bastante? A Geus fala que sejam elfos humanos, além de serem ruins fazendo as coisas, capacidade de produzir álcool de vocês é pior. Ele pergunta por que ele veio aqui. Você teve alguma notícia sobre aquele garoto? Zack fala que de certa forma a informação estava relacionada com ele. Pergunta se ele lembra do labirinto de Vazuka. A Geus diz que lembra. Eles queriam criar uma área de treinamento avançado para escolher aventureiros ou algo assim. Diz que mandou eles sumirem, já que parecia uma perca de tempo. Zack pergunta se ele pode dizer por que tomou essa decisão. Argeus fala que tem certeza que ele está ciente. Dragões são dos tipos que ficam fixados em certas coisas, e uma vez que acham algo, eles mostram uma forte obsessão e ganância por isso. Pegando seu Campari, fala que Vazuka era conhecido por ser um famoso criador de labirintos. Apesar de ser considerado um dos dragões mais fortes, ele fez seu ninho ser o mais complicado e confuso possível. Ele usou todos os tipos de técnicas para tornar seu ninho mais complexo, e não é possível que humanos se aproveitem desse tipo de monstro. Zack fala que durante os últimos 20 anos, eles alegaram que iriam contratar mestres anões para ver se tinha algo de errado, para se livrar de qualquer coisa perigosa. Argeus, tomando seu Campari, fala que o número de mestres anões que Vazuka sequestrou chega a bater milhares, e fala que apesar de não
saber como vocês humanos conseguiram capturar a Bazooka, mas de uma coisa tem certeza, que vocês não fizeram isso dentro do labirinto. Vocês provavelmente atraíram ele e lidaram com ele. Se ele tivesse decidido ficar dentro do ninho, teria sido impossível fazer algo a respeito. Mesmo que tenham se passado 20 anos se livrando de tudo, eles provavelmente só chegaram na ponta do iceberg. Enquanto eles afirmam que não há nada durante as inspeções, quando os aventureiros realmente começarem a explorar, não tem como prever o que pode acontecer. Zack, nervoso, fica pensando. Eles mudaram bruscamente o local de teste uma semana antes, sem nenhum anúncio. Parece que estão dispostos a fazer qualquer coisa para apaziguar a mídia. A Geus fala que, como ele está perguntando sobre isso, parece que eles tomaram uma decisão idiota. Ele fala que não é tão ruim assim. Se tiverem sorte, não vai acontecer nada de ruim. Mesmo que algo aconteça dentro do labirinto, pode servir muito bem como uma história sobre o valor da vida. E nunca se sabe, se houver alguém que tenha sorte o bastante, essa pessoa pode até mesmo controlar a dungeon completamente. O Prota chega no centro de treinamento especial de Pangyo, um rádio falando que aqueles que estão aqui para o exame venham pegar o seu papel. Um labirinto que muda de forma para variar os temas e a dificuldade. Foi isso que anunciaram. A Elfinha fala, como esta é a primeira vez que está sendo usado como um local de teste, o Prota só olhando para um monte de gente sem nem ouvir. Dá um sorriso, fala que parece que ela trabalhou bastante. A sua premonicha. A Elfinha sem entender. Ele fala que nessa área tem umas 20 pessoas e eles estão me encarando muito. Fala que não sabe o que ela disse para eles, mas isso está muito mais do que um mero cuidado. A Elfia olhando para o redor, pensando que sabia que ela tentaria algo, e pergunta se ele realmente tem certeza que são 20 pessoas. Ela não sabe dizer só olhando. O Prota fala que não é o olhar deles. Ele aprendeu uma coisa nesse último mês, foi a sensação de ser um alvo. Depois de sobreviver em uma dungeon altamente perigosa, as coisas que ele aprendeu eram incontáveis. Os figurantes ficam assustados, e uma das coisas de evitar situações de ser alvo, a Elfinha lembra da sensação de antes. E embora esperasse isso, fala que ainda fica meio tímido, ele liberando sua sede de sangue, falando que precisa desejar boa sorte a todos. Acabou. Fui. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo. Açaí. Tamo junto e fui.